Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Retornando hoje ao estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, dentro de várias obras que nós vamos vendo, e que constituem a doutrina espírita, essa obra se dedica ao estudo da mediunidade, do ponto de vista dos produtores dos fenômenos, que são sempre os seres inteligentes da criação, os espíritos. Os espíritos errantes, aqueles que se encontram no espaço, que medeiam entre duas encarnações, utilizando-se de um intermediário inteligente, um médium, com determinadas características perispirídicas, e atendendo à necessidade, o meio de um evocador, de alguém que solicita ao médium orientações ou recebe as comunicações do mundo espiritual. E é sempre útil nós recordarmos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nós temos uma coletânea de preces ditada pelos espíritos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que são antecedidas de um prefácio de Allan Kardec, na qual ele situa as condições nas quais as preces elas foram trazidas pelos espíritos, como meio de nortear o nosso pensamento num rumo mais elevado. Quando nós dedicamos às tarefas espirituais, antecede a prece para os médiuns ou comentários intitulados ali no prefácio que escreveu Allan Kardec, para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir os segredos da natureza material. Deus deu ao homem os olhos do corpo, os sentidos, instrumentos especiais, por exemplo, como o telescópio. Ele fez o seu olhar penetrar nas profundezas do espaço. E com o microscópio descobriu o mundo do infinitamente pequeno para penetrar no mundo invisível. Deus deu ao homem a mediunidade. Desse modo, vamos começar a falar sobre a introdução do Livro dos Médiuns. Uma pergunta: é preciso um sentido especial para conhecermos o mundo invisível? Será? Na verdade, o sentido especial indicado por Kardec está presente em todo o ser humano, que é a possibilidade de perceber a vida espiritual. Se nós pudermos abrir aqui o espaço do Livro dos Espíritos, há um momento naquela obra que é sempre polêmico, quando as pessoas estão estudando, que é onde se trata da pergunta 459, da relação dos espíritos com o homem. E lá nos é apresentada a ideia que estamos debaixo e o tempo todo da influência dos espíritos. Seríamos como que marionetes, se pudermos falar assim, na mão deles. Vamos ler a questão do Livro dos Espíritos e a resposta, que é assim, A pergunta, ela é assim: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? É a pergunta do codificador na questão 459, que pertence lá ao capítulo 9, está sendo estudado como subtítulo A Influência Oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E a resposta dada pelo mundo espiritual foi a seguinte: sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imagina, pois com muita frequência são eles que os dirigem. No desenvolvimento do assunto, ainda é destacado pelos espíritos que, nos mais das vezes, nós temos duas ideias que inclusive pode ser contraditória dentro da nossa mente. Temos duas ideias e uma é nossa e a outra pertence a alguém. E quando esse alguém está encarnado, o nome se chama telepatia. E quando esse alguém já é desencarnado, o fenômeno é a mediunidade. Aí é a possibilidade especial de percebermos o mundo do espírito. Ela está presente em todos nós e ganha aí o nome de intuição ou de inspiração, dentro daquilo que nós estamos considerando como diversos meios que temos de percepção do mundo invisível. Na verdade, então parece que, embora natural e corriqueiro, mesmo o fenômeno mediúnico, ele apresenta dificuldade e tropeços, como Kardec já advertia na página de rosto do Livro dos Médiuns. Exatamente na introdução que ele desenvolve essa preocupação, com alguns tropeços, com algumas dificuldades dos médiuns, como eles estão em contato com os médiuns, e sugere o caminho de facilitar o convívio com esse fenômeno. E qual o caminho? O caminho, gente, o caminho é um só, é o estudo. Por isso, tem várias vezes na introdução, Kardec que se referencia em sua importância,
de se conhecer o fenômeno mediúnico. E para isso temos o Livro dos Médiuns, por exemplo. Na introdução, há um momento que ele se refere à importância do estudo da seguinte maneira: dirigimos-nos na sua proposta do Livro dos Médiuns, introdução, aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que compreenda toda a gravidade e não faça das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Isso é muito importante, né? Não é um passatempo, é muito sério. Então Kardec já começa a mostrar que, apesar de ser uma possibilidade ao alcance de todos, que apesar de ser um canal que é considerado especial, no sentido que abre o homem, todo um universo de informações, que é o universo espiritual, que vai precisar de uma postura. E a postura vai ser apontada inicialmente no Livro dos Médiuns como a seriedade. Isso não é um assunto intimamente para uma brincadeira, é certamente um sentimento de elevação. Afinal de contas, estamos entrando em contato com Kardec, mesmo, lembre em diversas ocasiões, com as almas dos mortos, lembre disso. Então, a necessidade de um sentimento de elevação, de unção, quando nós nos dispomos a entrar em contato com o mundo espiritual, ou através do método bem conhecido, que é a elevação do pensamento em prece, ou procurando um médium ostensivo, que poderá, se for um médium maleável, nos trazer um ditado, nos trazer uma comunicação, nos trazer uma informação relevante. Ou seja, precisamos contar primeiro com a misericórdia divina, que nos permita esse contato. Depois temos um médium que tem condição de nos trazer a mensagem, apto a ser influenciado pelo Espírito, do qual nós desejamos receber uma notícia ou uma orientação. E certamente que a nossa motivação esteja amparada pela pureza de intenção do nosso coração. E é assim que devemos entender. Sim, né? Será que é assim que nós devemos entender? Dessa forma? Sim. E é assim mesmo, talvez seja uma tendência natural, nós percebemos no meio espírita a intenção de dar destaque à visão científica dos fenômenos, até pela sua experimentação. Mas não podemos deixar de esquecer que o Espiritismo também é uma religião. E a religião no sentido amplo e mais digno do seu significado, que é religar o homem a Deus. E a mediunidade, né, nesse aspecto, cumpre um papel fundamental na vida do homem da Terra, porque mantém para ele abertos canais dentro dos quais ele vai obter essas informações do mundo espiritual superior. E para a obtenção de informações desse caráter de superioridade, só se estabelecendo um meio de paz, ou seja, um meio igualmente superior para o que fenômeno se estabeleça. Então, gente, vamos ao estudo do Livro dos Médiuns, vamos continuar os nossos estudos devagarinho, perseverantes, e nós vamos chegar lá. Muita seriedade, né? Muita seriedade, muito estudo, isso é muito importante para a mediunidade. Bons estudos, boas reflexões.